O Fluminense terá um treinador estrangeiro. O argentino Luiz Subeldia provavelmente substituirá Renato Gaúcho. Eu vou te contar depois da vinheta. Aqui é o canal do Leandro Dias, eu falo sobre Fluminense diariamente, galera. Já peço para você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal que me ajudam pra caramba, beleza? Se por um acaso pintar um ruído aí por causa da chuva, nesse momento que eu tô gravando, chove pra caramba no Rio de Janeiro. Mas sem mais delongas, vamos ao vídeo, pessoal. Após Renato Gaúcho pedir demissão, depois da eliminação do Tricolor nas quartas de finais da Copa Sul-Americana para o Lanús em pleno Maracanã, a diretoria agiu rápido, está por detalhes para fechar a contratação de Luiz Ubeldia, argentino, ex-treinador do São Paulo. Vamos à notícia. A informação é do portal GE. Fluminense encaminha acerto com Luiz Ubeldia. Treinador estava desempregado desde que deixou o São Paulo no meio de junho. Vamos acompanhar a notícia na íntegra. O Fluminense encaminhou acerto com o argentino Luiz Subeldia para o cargo de treinador. A assinatura está por detalhes que ainda devem ser definidos entre as partes. A tendência é que o auxiliar técnico da comissão fixa do Clube Marcão comande o time no clássico contra o Botafogo, domingo, 4 da tarde. Tá aqui, ó. Se for contratado, Subeldia será o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi o Hugo de León, uruguaio, em 1997, ficou pouquinho tempo. Lembrando aqui a matéria que o plano A era de Gabriel Milito quando fechou com o Renato. O Milito recusou e o Renato acabou aceitando a proposta. Ele foi contratado pelo São Paulo, depois de Carpini deixar o comando técnico em abril de 24. E aí o GE diz que o trabalho foi muito bom, chegou a 13 jogos de invencibilidade, invicto na Libertadores, e fala sobre o jeito explosivo do argentino à beira do campo, tomou muitos cartões amarelos, muitas suspensões, enfim. Tá aí o cabeludo Luiz Subeldia, é um técnico jovem e deve ser anunciado nas próximas horas como novo comandante tricolor. Minha opinião sobre Luiz Subeldia, galera. Eu imaginava que a diretoria fosse atrás de um técnico estrangeiro. Já queria o Milito, que acabou recusando, veio o Renato. Uma questão passional. Eu sempre fui contra a chegada do Renato, porque o considero um treinador limitado. Sempre achei, lembro muito bem das passagens anteriores pelo Fluminense e, enfim, não gostei da contratação do Renato. Então o Mário Bittencourt já cogitava um estrangeiro. Por quê? Por convicção? Não. O Mário sempre foi contra a chegada de um gringo no Fluminense. Né? Eu não sei se ele chegou a dizer isso textualmente, mas em algum momento houve manifestações de que treinador estrangeiro é modinha. Pois é. Por que ele mudou de opinião? Porque o objetivo principal da atual gestão é eleger Matheus Montenegro. Se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, ótimo. Mas a missão dada, e eles esperam que seja cumprida, é eleger o Montenegro e aprovar a SAF no ano que vem. E o técnico estrangeiro, que a torcida do Fluminense muitas vezes clamou nas redes sociais, é exatamente a blindagem preferida. Perceba que os perfis de treinador do Fluminense são parecidos. São técnicos de temperamento forte, sabem lidar com a imprensa. Foi assim Mano Menezes, o próprio Diniz e agora o Renato Gaúcho. O estrangeiro ele vai dar uma amansada na galera. A torcida vai ter muito mais paciência, vai perceber que o trabalho precisa de tempo. Não imagino que o Subeldia vá assinar apenas até o final do ano, deve ter um contrato aí até dezembro de 2026 pelo menos. E vai segurar um pouco as críticas nas redes sociais e também na arquibancada. E a minha opinião sobre o técnico Luiz Subeldia. É um treinador que basicamente usa o 4-2-3-1 como esquema principal, e faz muitas vezes essa saída sustentada, chutão só em último caso, em necessidade, gosta de ter um centroavante, um pivô, eu não sei se isso é positivo ou não, né? Pensando aí na manutenção do Everaldo. É um cara de temperamento muito forte, né? Explosivo. Eu acho que isso pode ser positivo, pois certamente não vai aceitar essas mamãezadas que ocorrem nos clubes brasileiros e no Fluminense também. Por outro lado, se o cara chegar muito enérgico, pode fazer com que os jogadores torçam o nariz. Mas as informações que chegam até nós é de que
havia uma insatisfação com o Renato em função do trabalho de campo. Os jogadores entendiam que se treinava pouco, treinos de baixa qualidade. Isso não vai acontecer com o Zubeldia, que tem um histórico de usar muito a base. Veja só. Tá aí, a matéria de 26 de maio de 2025, Made in Cotia. Zubeldia fica atrás só de Ceni em lista de quem mais usou a base no São Paulo desde 2022. O treinador argentino tem utilizado cada vez mais jogadores oriundos de Cotia. Torcida apoia os garotos. E aí está a matéria aqui, depois vocês podem acompanhar, está no próprio GE. Ao todo, ele já utilizou 27 jogadores formados pelo clube lá no São Paulo. O argentino ultrapassou o Thiago Carpini à frente do clube em 2024 e também Dorival Júnior, que comandou a equipe em 23. O Ceni usou 37 da base. Então, até nisso, depõe a favor de Zubeldia, né? O uso da base. O Fluminense contratou vários jogadores em 2025, gastou como nunca, e muitos atletas para composição de elenco, eventualmente titular, e outros que sequer são utilizados. Vamos citar o Santi Moreno, que chegou no meio do ano, Renato não vinha utilizando, o próprio Soteldo, que joga, a torcida se irrita. Então, a chegada de Zubeldia é uma esperança de John Kennedy ter sequência de jogos, o Wallace Davi, quem sabe, Riquelme, Davi, o zagueiro, Júlio Fidelis, apesar da renovação bizarra com o Guga por 4 anos. Então, há essa esperança. O técnico estrangeiro dá uma acalmada nas redes sociais, há essa expectativa por um futebol mais organizado, que há mais trabalho de campo, alguém realmente motivado para estar no Fluminense, o que não acontecia com o ex-treinador Renato Gaúcho. Caso o Zubeldia seja contratado, fica aqui a minha torcida pelo sucesso dele, que o Fluminense faça um brasileiro para que pelo menos lute para ficar entre os 6 primeiros, para que a gente consiga essa vaga na Libertadores via brasileiro. Ainda temos a possibilidade de título da Copa do Brasil. Vamos enfrentar o Vasco em meados de dezembro. E você, tricolor, o que achou da possível contratação de Luiz Zubeldia? Dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo, já até fechou. Coloque aí nos comentários, vamos debater. Antes de sair, likezinho no vídeo para dar aquela fortalecida no amigo e a inscrição no canal se você não é um inscrito. Avalie a possibilidade também de se tornar membro do canal do Leandro Dias. Há 2 planos disponíveis e dá aquela hypada no vídeo, recurso novo aqui no YouTube, que ajuda pra caramba. Valeu? Forte abraço, até a próxima. Saudações tricolores!